Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Sou o pastor Rogério Guimarães, coordenador estadual do Grupo Missionário de Homens da Igreja Quadrangular, e foi-nos confiado uma responsabilidade para trazer uma palavra para o Grupo Missionário de Homens, mais propriamente para a região 862, o nosso coordenador regional, Derek. Deus te abençoe, Derek. Continue nessa pegada, continue nessa visão, continue nessa iniciativa, que outros possam também acompanhar a iniciativa do coordenador Derek. Deus abençoe o Derek, abençoe aí o pastor Jefferson, que é o vice do Derek. Vocês estão fazendo uma grande obra, amém? Acredito no ministério de vocês, acredito no potencial de vocês e acredito no potencial da tua região, Derek. E nos foi solicitado para trazer uma palavra aos homens, às mulheres, aos jovens do nosso estado. E o tema é um homem segundo o coração de Deus. É um dos temas mais pregados, um dos temas mais batidos nas igrejas. Eu creio que todo crente que se diz crente, em dado momento, já ouviu uma mensagem, já viu um estudo sobre o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Muitos já ouviram a história de Davi, muitos já se apegaram na história de Davi, e bem propício para o momento falar sobre o Salmo de número 51. Me chamou a atenção e eu tenho meditado neste Salmo e buscamos entender os motivos que levaram Davi a escrever este Salmo tão intenso, tão profundo. Este Salmo que fala com a nossa alma, este Salmo que fala com o nosso espírito. E quando nós buscamos a revelação, está bem explícito, está bem entendível o que Davi estava passando, o momento que ele estava passando. Ninguém que está em um momento de tranquilidade, de bonança, pode entender aqui o que Davi escreveu e o porquê ele escreveu. Eu quero somente fazer menção dos versos de número 10, 11 e 12 do Salmo de número 51, para buscar a revelação de Deus naquilo que Davi quis escrever. Salmo de número 51, o versículo de número 10, o verso de número 10, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Esses 3 versos são e serão suficientes para que, em poucas palavras, traçarmos um paralelo sobre o momento em que Davi escreve este salmo e o momento em que nós queremos ser segundo o coração de Deus. Há um motivo para Deus ter chamado Davi segundo o seu coração. Há um motivo para que Deus visse em Davi um homem segundo o seu coração. E já quero aqui desmistificar uma coisa. Deus não achou Davi segundo o coração dele porque Davi era puro, porque Davi era reto, porque Davi não era pecador e porque Davi era justo. Pelo contrário, Deus não viu nada disso no coração de Davi. Deus não viu pureza, Deus não viu integridade, Deus não viu equidade, Deus não viu bonança, Deus não viu boas coisas no coração de Davi. Porém, quando Davi se coloca diante de Deus, quando Davi apresenta ao Senhor as suas qualidades, em momento algum ele vai falar: Senhor, eu sou um homem de coração puro e sou justo. Pelo contrário, ele coloca-se diante de Deus e ele diz: Senhor, desde o ventre da minha mãe eu fui criado e formado em pecado. Ele diz que em meio ao pecado a mãe dele o concebeu, a mãe dele o gerou. Ele está dizendo que desde a sua formação o pecado já estava intrínseco, o pecado já estava agarrado nele. E quando ele reconhece isto, ele vê que ele é um homem falho, um homem errante, um homem digno de misericórdia de Deus. E quando ele reconhece que somente Deus podia mudar o seu caráter,
quando Deus podia mudar a sua história, ele apresenta-se como um pecador, ele se apresenta como alguém digno de ser tratado, de ser mudado, de ter a tua história mudada por Deus. Davi coloca-se diante de Deus como alguém que acabou de fazer algo terrível. O Salmo de número 51 é o salmo que retrata a história do maior erro que o rei Davi teve, o maior tropeço, a sua maior queda. O Salmo de número 51 é quando Davi sai daquele momento terrível, daquela queda com Betseba. E ali ele reconhece a sua mazela, ele reconhece que ele é errante, ele reconhece diante de Deus que ele é falho e que ele vivia uma máscara, vivia se vestindo por uma coisa que ele não era. E aqui, no Salmo de número 51, ele se coloca diante de Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo: a única coisa que eu não tenho é pureza. Sustém-me com o espírito voluntário. Ele diz: não me retires da tua presença. A única coisa que ele não queria era ser tirado por Deus, que viesse a disciplina da parte de Deus, que viesse o juízo da parte de Deus. Mas uma coisa ele não abria mão, era da presença de Deus, era do Espírito de Deus, era de sentir que Deus estava com ele, ter a certeza que mesmo sendo julgado, que mesmo sendo agora recebendo da parte de Deus uma disciplina que mudaria a história da tua família, que mudaria a história da tua casa, que mudaria o teu reinado e levaria até os nossos dias hoje um testemunho de um homem que tinha tudo diante de Deus, mas preferiu receber ou preferiu abrir mão da palavra de Deus, abrir mão da justiça de Deus, e ele vai incorrer neste erro terrível que até nos dias de hoje é pregado e ensinado. Mas quando Davi se coloca diante de Deus e se derrama no altar do Senhor, tudo o que ele passou, ele não escondeu, ele não ocultou, ele não tentou se esconder, porque mesmo trazendo o pecado lá do Éden, mesmo trazendo ele a raiz do pecado de Adão, quando Adão tentou se esconder depois da queda, quando ele viu logo na sequência o segundo pecado, que foi mentir ou tentar mentir para Deus. E qual foi a mentira de Adão? Se não querendo humanizar Deus, achando que podia se esconder de Deus, trazendo Deus como se fosse um homem que pudesse ocultar as coisas dele. Adão tentou fazer isso, Davi não. Davi ele expôs o seu pecado, Davi se colocou diante de Deus reconhecendo que não tinha como se esconder de Deus. E ele apresenta as suas qualidades, e eram qualidades de um homem ruim, as qualidades de um homem errante, as qualidades de um homem que não tinha um coração puro. E Deus, quando ouve de Davi, não procurou se esconder, não procurou ocultar, mas quando recai sobre ele, quando ele tem aquele choque de realidade, quando o profeta Natan vai a ele, ele entende que precisava se restaurar diante de Deus. E ele escreve este salmo tão profundo, ele escreve este salmo do fundo da tua alma, quando ele tira a máscara, quando ele tira de sobre si a mentira e se joga aos pés do Senhor Deus, dizendo que não tinha um coração puro, mas ele precisava que Deus criasse isto nele. Ele precisava ter um espírito reto, ele precisava estar na presença de Deus com um espírito voluntário. E foram qualidades como esta que chamou a atenção de Deus. E se hoje quisermos ser como Davi, ter um coração como Davi, como o de Davi, se quisermos ter o título que Deus deu a Davi, o homem segundo o meu coração, nós precisamos apresentar a Deus quem somos, nós precisamos mostrar ao Senhor quem nós somos, e somos homens dignos de misericórdia, nós somos pessoas dignas da graça e da misericórdia de Deus, porque se não for isso, não tem nada de bom em nós. Não tem nada de bom, o que tem em nós é o pecado. O apóstolo Paulo já diz que é por causa do pecado que ele não consegue fazer aquilo que ele precisava fazer.
É por causa do pecado que ele tinha certeza que as fraquezas dele precisava que estar diante do Senhor para que se aperfeiçoasse o poder de Deus. Ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isto eu faço, porque o pecado está em mim. Ele diz: miserável homem que sou. Por isso Paulo, ele está muito parelho ao ministério de Davi. Jesus achou algo muito bom no coração de Paulo, um homem que iria se derramar, um homem que ia apresentar a ele uma qualidade muito ruim, uma qualidade que habita nos homens naturais, mas querendo melhorar, querendo ser um homem diferente. O apóstolo Paulo, como Davi, o rei Davi, sabia que algo neles precisava ser tratado, isto era o caráter. Se o homem não permitir que Deus trate, mude o seu caráter, o Salmo de número 51 jamais vai fazer diferença na vida do homem ou da mulher. Não adianta vestirmos máscara, não adianta subir a púlpito e pregar aquilo que nós não somos. Não adianta sustentar aquilo que nós não temos. Não adianta, nós seremos os corvos que alimentam os profetas. Teremos até uma boa palavra, teremos até um bom estudo, um bom ensino, porém não passaremos de corvos. Porque o alimenta de algo ruim, de uma carne podre. O corvo se alimenta da putrefação de animais que já estragaram. Mas ele tem uma palavra boa. E às vezes ele alimenta profetas. Não foi assim a história de Elias, que foi alimentado por um carniceiro? E às vezes nossos púlpitos estão cheios de pessoas como carniceiros, que comem coisas podres, porém quando Deus usa para alimentar os profetas. E nós não queremos isto. O que é um corvo senão aquele homem que veste uma máscara? O que é um corvo senão aquele homem nos dias de hoje que fala daquilo que não vive, que prega aquilo que não vive, que tem um coração estragado, que é um caráter totalmente destruído? E o que precisamos ter nos dias de hoje é um coração como o de Davi, não um coração puro, não um coração reto, não um coração íntegro, não um coração justo, mas um coração querendo que Deus mude tudo isto, querendo que Deus arranque todas essas qualidades ruins. Por isso que ele diz: eu não tenho nada de bom. Se o Senhor for olhar em mim, Senhor, não vai achar nada de bom, vai achar coisas horríveis. Eu sou um homem que a minha mãe me concebeu em meio ao pecado. Eu fui formado em meio ao pecado. A natureza caída de Adão ainda habita em mim. Por isso, Senhor, se o Senhor for olhar para dentro do meu coração, coisa boa não vai achar. Mas se o Senhor entrar na minha história, eu serei um homem segundo o teu coração. Mas para ser um homem segundo o coração de Deus, há um propósito. Para que ser um homem segundo o coração de Deus, senão para que a sua história ou a minha história mude a vida de pessoas, mude a história de outros, mude a trajetória de outras pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós somos espetáculos para o mundo, nós somos um livro a ser lido. Nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas. E testemunhar o quê? Testemunhar daquilo que Jesus fez na minha vida, do que Jesus fez na história de Paulo e do que o próprio Deus fez na história de Davi. Davi foi um homem, sim, adúltero. Davi foi um homem pecador e a sua casa sofreu, a sua família sofreu por causa das suas decisões. Mas ele nunca deixou de se dobrar diante do Senhor e pedir misericórdia por essa natureza ruim que ele precisava ser mudada, que ele precisava ter em Deus mudado. Por isso, irmãos, ser um homem segundo o coração de Deus é apresentar a tua natureza que precisa ser mudada. Ser um homem segundo o coração de Deus é apresentar um caráter caído que desde o ventre de nossas mães nós herdamos. E isso não é por causa dos nossos pais, mas é por causa do Éden, porque lá no Éden, o pecado que caiu sobre Adão, ele até nos dias de hoje, ele se arrasta em nossa história. E reconhecer isto é um processo para iniciar o tratamento de Deus nas nossas vidas. Relacionamento com Deus dia após dia, um tratamento cotidiano vai nos fazer chegar a ser um homem, uma mulher, um jovem, segundo o coração de Deus.
Aprender com Davi é importante. Nós vemos quantos hinos Davi escreveu. A gratidão dele depois de Deus dar uma vitória. A gratidão dele mesmo antes do Senhor não dar vitória. Em tudo ele era grato ao Senhor. Davi se colocava diante de Deus no momento de uma peleja, quando ele ia entrar no combate, sabendo que a vitória já estava garantida. Ele já agradecia a Deus. Um homem como Davi, as qualidades de Davi têm que ser vistas em nós, irmãos. Tem que ser apresentada em nós. Nós não podemos viver de máscaras. Nós não podemos viver de tempo em tempo, oscilando. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu sou filho de Deus, amanhã eu sou filho de Belial. Nós não podemos viver nesta oscilação. Você que está do outro lado me ouvindo e vai ouvir este áudio, vai ouvir este vídeo, que você possa aprender como Davi, não de boca para fora. Nós somos muito de falácia. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher como Davi foi. Eu quero ter um coração como o de Davi. Mas você jamais terá um coração como o de Davi se você não reconhecer quem você é. Que você precisa de mudança, que você precisa ter um coração puro, porque o teu coração é ruim. Porque o que habita em você é um espírito mau. E se você se dobrar diante do Senhor desta forma, pedindo que Deus mude a tua história, Ele vai entrar. Enquanto Davi não pediu, enquanto Davi não se apresentou, não apresentou a Deus uma vida íntegra, um coração íntegro, jamais ele teve. Porém, depois que ele se dobrou diante do Senhor, ele viu o pecado diante dele. Ele se apresentou diante do Senhor e ele não teve por oculto, ele não quis esconder. Quando ele foi encontrado, ele abriu o teu coração diante de Deus. E o Salmo de número 51 é o salmo mais excelente, um dos mais excelentes que Davi escreveu, porque ele pediu, enquanto Davi não se apresentou, não apresentou a Deus, uma vida íntegra, um coração íntegro, jamais ele teve. Porém, depois que ele se dobrou diante do Senhor, ele viu o pecado diante dele. Ele se apresentou diante do Senhor e ele não teve por oculto, ele não quis esconder. Quando ele foi encontrado, ele abriu o teu coração diante de Deus. E o Salmo de número 51 é o salmo mais excelente, um dos mais excelentes que Davi escreveu, porque ele retrata quem ele era. Depois de escrever o Salmo 23, depois de escrever salmos terríveis, agora ele escreve este salmo reconhecendo que tudo que ele viu em Deus, que tudo que Deus prometeu a ele, talvez não seria cumprido se ele não fosse um homem segundo o coração, se ele não deixasse Deus tratar e mudar a sua história. O homem só tem um coração segundo o que é o coração de Deus, quando ele apresenta o coração que precisa ser mudado, um coração que precisa ser transformado. Assim, ele passa a ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, um melhor cidadão. Se isso não estiver em nós, precisamos todo dia nos dobrar diante de Deus e pedir: Senhor, transforma a minha história, muda a minha vida. Se tivéssemos esta preocupação, irmãos, a sociedade seria diferente. Os homens no estado o qual lidero seriam diferentes. Há uma tristeza em nossa alma, porque os homens ainda são muito rasos, porque muitos homens são muito superficiais. Quando chefe de família, sacerdote nos seus lares, abre mão da sua função primária, que é levar a presença de Deus para suas casas, ser responsáveis pela presença de Deus em suas casas. Mas como ser responsável pela presença de Deus se o coração ainda é um coração impuro? Como ser responsável pela presença de Deus se o testemunho é podre, se a vida e a alma é podre? Mas quando Davi reconheceu essa podridão nos seus ossos, ele se lança aos pés do Senhor e tem a sua história toda mudada. E a mesma mulher a qual levou este testemunho ruim, por esta mesma mulher, Davi tem um filho excelente chamado Salomão,
e a tua vida e a tua história mudada. Deus não usou outro cenário, Deus não usou outra mulher, mas Deus usou a mesma mulher, o mesmo cenário, para fazer Davi um homem segundo o seu coração. Para que todo Israel visse que Deus era na vida dele, para que todo Israel visse que o rei Davi chegou ao ápice da aprovação de Deus. Mesmo ciente que o julgamento de Deus, mesmo ciente que a disciplina de Deus viria sobre ele e estenderia sobre a sua casa, ele não arredou o pé. Se lançava aos pés do Senhor como homem nenhum fez. Davi, para mim e para você, é um exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo, para mim e para você, é um exemplo a ser seguido. De homens que tiveram caráter ruim, caráter podre, porém, a sua história foi mudada quando Deus deu um novo coração, quando Deus mudou a sua história, quando Deus deu um novo caráter. E a palavra de ordem hoje aos homens do estado do Espírito Santo que lidero é caráter, irmãos. Tem um caráter, porque se Deus não tratar o teu caráter, Ele não chega no teu coração. Se Deus não tratar o teu caráter, Ele não muda a tua história. Porque o primeiro a querer ter a sua história mudada tem que ser eu e tem que ser você. Para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, Ele precisa de pessoas, e pessoas com corações íntegros, com um coração puro e com um coração justo. É com esta palavra que eu deixo, e é esta palavra que eu deixo para todos que ouvirão este vídeo e verão este vídeo. Permita-se ser segundo o coração de Deus. Mas quando o Senhor buscar as suas qualidades, não apresente aquilo que você não tem, porque a Deus ninguém engana. Adão tentou enganar, Adão tentou se esconder, e ele viu que não tem como. Porque Deus não é carne, Deus é espírito. Porque Deus não é homem, ao homem nós escondemos, ao homem nós ocultamos. Mas Deus é onisciente, e Deus é onipresente. Como Ele está aqui comigo, Ele estará contigo quando ouvir este vídeo, quando assistir este vídeo. Permita-se ter o teu caráter mudado. Permita-se ser um homem segundo o coração de Deus. Esta é a palavra deste pastor Rogério, coordenador dos homens do estado do Espírito Santo. Desde já, eu agradeço pela oportunidade ao Eric, por essa iniciativa tão brilhante. Deus te abençoe, Eric. Deus te abençoe, pastor Jefferson. Deus abençoe a região 866.